a Tito, leremos os versículos 1 ao 4 do capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículos 1 a 4. Obrigado, meu irmão. Tito, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Leiamos, assim diz a palavra do Senhor. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Deus Santíssimo, que nos ilumina e por meio do teu Espírito faz-nos entender as tuas santas Escrituras. Sem o Senhor não conseguimos entender nada daquilo que lermos. Sem o Senhor não conseguiremos praticar nada daquilo que aprendemos. É o Senhor que faz todas as coisas. Como a tua palavra nos diz, nós em ti vivemos, nos movemos e existimos, Senhor. E carecemos do Senhor para este momento. Ilumina-nos para que entendamos o que o Senhor diz e pratiquemos com gosto e cheios de amor e coração bastante voluntário aquilo que o Senhor ministrará a nós, ao nosso coração e fixará em nossa consciência por meio da tua palavra, em nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor. Amém. É uma canção muito conhecida, meus irmãos, chamada Andar com Fé. Você já deve ter ouvido. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. E alguns versos dessa canção são estes: que a fé está na mulher, que a fé está na cobra coral, num pedaço de pão, a fé está na maré, na lâmina de um punhal, na luz, na escuridão, a fé está na manhã, a fé está no anoitecer, no calor do verão, a fé está viva e sã. A fé também está para morrer, triste na solidão, certo ou errado até, a fé vai onde quer que eu vá, a pé ou de avião, mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. E não é mentira, porque todo mundo acredita em alguma coisa. Há até quem diga, eu vou fazer uma fezinha ali para ganhar no jogo da loteria. Mas o grande problema disso é quando você coloca fé no mesmo pacote e coloca fé em Deus no mesmo pacote de qualquer fé dessa daqui. E você pode acreditar num punhal, no anoitecer, num amuleto, numa pedra, na mulher ou na cobra coral. Essa é a fé cantada pelo mundo e essa é a fé da mentalidade coletiva. Essa é a fé que muitos dizem ter. Uma fé que não opera mudança ética nenhuma no comportamento das pessoas. Uma fé morta, que como num passe de mágica você simplesmente toca num amuleto, acredita e aquilo é fé. E tanto faz se é um amuleto ou se é o Deus da Bíblia. E isso é muito característico do nosso tempo. Uma fé como um elemento de superstição. Você acredita e aquilo acontece. Uma fé como algo que o homem pode produzir. Essa fé cantada aqui. Você produz a fé que você quer, acredita no que você quiser, e isso gerará um poder em você e te dará aquilo que você quer, independente disso ser certo ou errado. Como ele diz aqui, mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Ou, certo ou errado até, a fé vai onde quer que eu vá. Olha que fé desprovida de ética, de moral e de boa conduta. É uma fé vazia que qualquer um pode ter. É uma fé de acordo com o que eu quiser, sem um compromisso moral
ou religioso. E é muito característico dos nossos dias, chamados até por alguns, esse nosso tempo, de um período pós-verdade. Você já deve ter escutado, cada um tem a sua verdade, cada um acredita naquilo que faz sentido para si. Então não existe uma verdade absoluta, concreta. O que existe são verdades que se encontram e dão as mãos, e todo mundo acredita na sua e segue o seu caminho. Há até quem diga que todo mundo vai para o céu. Você já deve ter ouvido falar, todos os caminhos levam a Deus. E é verdade. Só que chega lá, ele vai dividir, uns para a esquerda e outros para a direita. Mas que levam a Deus, leva. Mas leva para juízo ou para salvação. Mas essa é uma marca dos nossos dias. Essa coisa vazia, plural, múltipla e sem limites, sem regras. Há quem diga que você não precisa ser uma pessoa que professa uma fé numa religião. Você não precisa ter religião. O que você precisa é ter espiritualidade. É a palavra do momento. Espiritualidade. Por quê? Porque a espiritualidade você tem a sua. Você tem os seus talismãs na sua casa. Você tem os santos lá em cada canto da parede na casa. Você tem o que você quiser acreditar. A cobra coral, a mulher ou um talismã, um amuleto. Mas a fé religiosa, ela é restrita. Na fé religiosa você tem pastor. Quem quer um pastor dizendo a pessoa o que ela precisa fazer? Na fé religiosa você tem as escrituras. Quem quer os limites que a Bíblia dá? Na fé religiosa você tem igreja. Não, a igreja sou eu faço meu culto de mim mesmo. E espiritualidade, cada um tem a sua. Você é o seu pastor, você é a sua igreja, você é o seu Deus. É esta fé que é cantada, difundida hoje. É esse tipo de prática religiosa e, com certeza, em hipótese alguma, essa não é a fé bíblica. É outra fé bíblica. A fé salvadora, como nós ouvimos na nossa confissão de fé. E nós vamos falar de fé baseado nesses textos aqui, nesses versículos do capítulo 1. E o que está acontecendo aqui para que essa epístola fosse enviada por Paulo a Tito? Paulo escreve a Tito para que ele pusesse o restante das coisas em ordem, como nós vemos aqui no versículo 5. No versículo 5 diz, por esta causa te deixei em Creta. Ele está dizendo para Tito, para que pusesses em ordem as coisas restantes. Havia uma série de coisas que já tinham sido colocadas em ordem. Uma igreja já existia ali, mas ela precisava ser corrigida, ajustada à sã doutrina. Ou seja, ela precisava ser melhor alinhada à verdadeira fé. E Tito teria alguns desafios ali, em Creta, uma região da Grécia. Tito teria que combater falsos mestres. Nós vimos isso no versículo 10 e 11. Olha o que está escrito aqui. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos, tagarela que fala muita coisa e não quer dizer nada, e enganadores, especialmente os da circuncisão, aqueles que estavam assediando aqueles cristãos gentios recém-convertidos a retornarem às práticas judaizantes de circuncisão, como, por exemplo, o que na epístola de Paulo aos Gálatas foi um grande problema, porque isso estava diminuindo a glória de Cristo e o próprio poder salvador da graça, como se alguma outra coisa fosse necessária para a salvação. Algo equivalente hoje ao purgatório dos católicos. Olha, Cristo morreu pelos seus pecados eternos, mas seus pecados temporais precisam ser penitenciados depois que você morrer. Então você precisa dar uma espécie de ajudinha a Cristo para ele te salvar, porque o sacrifício dele não é suficiente. A cruz fez uma parte do trabalho e você no purgatório fará outra. Então, Cristo fez uma parte do trabalho, mas você precisa circuncidar, você precisa guardar essa data, você precisa permanecer nessa dieta, guardar esse dia, porque senão, sabe, né? O sacrifício de Cristo acaba não sendo suficiente. E além de combater falsos profetas, no versículo 11 ele diz, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Nada diferente dos nossos dias, né, irmãos? Será que hoje não ensinam o evangelho, ou um evangelho por torpe ganância? Há quem faça isso também. Além de combater os falsos profetas, Tito também teria que pregar a verdadeira fé, a fim de que os convertidos vivessem como cristãos
verdadeiros. É isso que o apóstolo Paulo fala acerca da piedade. E isso é um grande problema lá em Creta. Olha a natureza da personalidade dos cidadãos cretenses. Versículo 12. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. O evangelho estava para ser pregado ali e teria de ser uma doutrina sã para transformar a natureza cultural dos cretenses, que eram conhecidos como mentirosos, feras terríveis e ventres preguiçosos. Somente o evangelho pregado genuinamente, somente a fé verdadeira pregada genuinamente para transformar um coração desse. E é isso que nós vamos ver aqui, que eles deveriam viver na verdadeira fé. Este é o tema do sermão nesta noite, meus irmãos. Viva pela fé. Em primeiro lugar, viva pela fé andando na verdade. É o que vemos aqui no versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Paulo inicia dizendo a natureza e a finalidade do seu apostolado. Ele diz: Paulo, servo de Deus, escravo de Deus e enviado por Cristo. É isso que ele diz, Paulo, eu, servo de Deus e comissionado, ou seja, Cristo foi quem chamou os apóstolos. Cristo foi quem chamou o apóstolo Paulo a caminho de Damasco e chamou Paulo para o ministério apostólico. Então, quem era Paulo? Paulo era escravo de Cristo, servo de Deus, escravo de Deus, servo de Deus e enviado por Cristo, comissionado por Cristo. Essa é a natureza do apostolado de Paulo. E a que se dirigia esse apostolado? Para que ele servia? Qual era a finalidade do apostolado de Paulo? Em outras palavras mais simples, Cristo, Deus chamou Paulo e Cristo comissionou para quê? E ele diz: tendo conhecimento da verdade segundo a piedade. Isso é maravilhoso. Deus chamou Paulo para quê? Para o desenvolvimento, para a manutenção da fé dos eleitos e para que essa manutenção desenvolvesse um conhecimento pleno da verdade. E importantíssimo, ele, segundo a piedade, ou consoante a piedade, em consonância com a piedade. Um pleno conhecimento da verdade que anda alinhado, de acordo com a piedade. Ou seja, esse conhecimento deve produzir algo visível. Meus irmãos, vocês veem a fé de alguém? Eu não tenho como ver fé em si, mas eu tenho como ver o que a fé produz em alguém. É isso que ele está dizendo aqui. Piedade é a prática desta fé. A piedade é o evangelho palpável, concretizado. É o que o apóstolo Paulo escreve para os Tessalonicenses e fala também para Filemon sobre uma fé operosa. A fé em si é invisível, mas a operosidade da fé é muitíssimo visível. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui para Tito, olha, esses versículos aqui, os versículos 1 a 4, existe uma doutrina, uma teologia maravilhosa aqui, apenas numa saudação. O apóstolo Paulo informa muita coisa a respeito da sã doutrina aqui. Ele diz, olha, esse pleno conhecimento da verdade, ele deve produzir piedade. Piedade é boa obra. Piedade é um levar Deus a sério. E é trazer Deus para todos os dias, para o cotidiano. Piedade é teologia na prática. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo que ele foi chamado para promover, dar a manutenção e fazer desenvolver essa fé. E essa fé produziria uma verdade que progrediria para um conhecimento pleno, que chegará, mas enquanto esse progresso da verdade acontece, ou seja, enquanto nós andamos na verdade, meus irmãos, nós manifestamos a operosidade dessa fé, a piedade. É essa fé que quem escreveu essa música, essa piedade que ele não sabe o que significa. Qualquer fé não produz essa piedade. É a fé em Deus, em Cristo. Como nós cantamos, somente
Ponho a minha fé na graça eterna de Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados em quê? Estão firmados no Senhor. É esse o objeto da nossa fé. Como a comida para a boca, como o som para o ouvido e as cores para os olhos, o apostolado é para a fé dos eleitos de Deus e para que esses eleitos, tendo sido fortalecidos nessa fé, conheçam cada vez mais a verdade e andem cada vez mais alinhados a essa verdade. Esse é o objetivo. Deus se importa tanto com a fé que ele nos dá, que ele levantou apóstolos para isso. A fé, o plano de Deus nos dando fé não é aleatório. É muito inteligente. Existe método e existe uma direção. Deus sabe muito bem o que faz quando nos dá fé para nós. É interessante que ele diz, a fé que é isso é uma restrição. Paulo não foi chamado para desenvolver a fé de qualquer um. Paulo foi chamado para o desenvolvimento da fé dos eleitos. Isto é maravilhoso, meus irmãos. Não é qualquer um que pode crer. Na sua rua, todo mundo que crê em Deus do jeito certo? Na sua escola, adolescentes. Lá na escolinha, crianças. É todo mundo que crê em Deus? É todo mundo que quer seguir a Bíblia? E você crê em Deus porque você se esforçou para crer? Deus te fez crer. Deus te deu fé. Isso é um presente maravilhoso. Não é todo mundo que pode crer, meus irmãos. Creia, desenvolva essa fé e ore para que aqueles que não creem ainda passem a crer. Isso é um presente. Deus olhou para você, não viu nada de bom em você e disse assim, olha, vou dar um presente para esse sujeito. Creia, vai. E você não fez nada para merecer isso. E ele deu fé para você. Somente os eleitos ganharam a fé de Deus. O que você faz se você ganhar um presente que poucos têm? Vai ficar admirado, maravilhado, né? Vai cuidar direito. Desenvolva isso. É o que Deus quer que nós façamos com essa fé. Também, Deus trabalha em seu favor, meu irmão. Ele quer que a sua fé se desenvolva. Paulo foi levantado por Deus, Paulo está dizendo. Para o que é que Paulo foi levantado? Para nós. Deus levantou um homem há quase 2000 anos atrás para nós hoje. É isso que ele está dizendo aqui. Eu sou servo de Deus e apóstolo de Cristo para promover a fé que é dos eleitos. Essa é a finalidade do apostolado de Paulo. Olha só, há quase 2000 anos atrás, Deus chamou um homem por causa da gente. Ele chamou uma pessoa por causa de nós, para que a nossa fé fosse desenvolvida. Pela fé, conhece-se a verdade, e uma vez que a verdade é conhecida, deve-se andar nela. É isso que ele quer dizer com segundo a piedade, de acordo com a piedade. E é uma responsabilidade. Quando você diz eu creio, o que você está dizendo é eu obedeço. Não tem como crer sem obedecer. Não tem como ter fé se nada na sua vida muda. Essa fé é muito poderosa. Ela precisa te transformar. Essa é a verdadeira fé. É uma fé que é verdade. Cristo entregou-se à morte, ele foi crucificado, ele ressuscitou, ascendeu aos céus e o Espírito Santo nos foi dado. Que essa fé fosse operada em nós, meus irmãos. E essa fé continua operando de modo contínuo e intenso. Continuemos a crer até que Cristo volte. A operação da fé em nós é algo muito valioso para Deus. O que Deus dá valor, ele nos faz dar valor. Se Deus mobilizou a história e o mundo e encarnou para ser crucificado, ressuscitar, e o Espírito Santo veio para nós, é porque isso é importante demais. E isso deve ser levado muito a sério. E precisamos levar a fé muito a sério. Deus quer que façamos isso e nós precisamos fazer. Viver pela fé de modo verdadeiro. Viva pela fé, em primeiro lugar, andando na verdade. É isso que nós precisamos fazer. E, em segundo lugar, ansiando pela vida eterna. Nós precisamos andar na verdade, porque é para isso que nós fomos chamados. O que é andar na verdade? É justamente andar naquilo que a Bíblia ensina, na prática
daquilo que nós aprendemos. A nossa fé precisa ser operosa, ela precisa produzir piedade, e eu preciso continuar caminhando na verdade. Ele diz, pleno conhecimento da verdade. Em segundo lugar, viver pela fé significa ansiar pela vida eterna. Essa ansiedade, este anseio, não é aquela ansiedade que perturba, que angustia, é uma ansiedade que é de expectativa. Eu quero muito que Cristo volte. Eu quero muito não pecar mais. Eu querer isso. E essa fé é que produz essa esperança em nós. No versículo 2, o texto diz, na esperança da vida eterna. A fé, meus irmãos, nos mantém ansiosos pela vida eterna. A esperança da vida eterna, ela é produto dessa fé, essa fé que o apóstolo Paulo foi chamado para que isso fosse desenvolvido em nós. A esperança pela vida eterna é produzida por essa fé e é, ao mesmo tempo, a característica principal dessa fé. Quem espera em Cristo se torna inabalável. É essa a ideia. Se nós nos envolvemos tanto com as coisas desta vida, coisas boas. Nos envolvemos com os planos que nós traçamos para nós, profissionais, relacionais, enfim. Nós planejamos muitas coisas e pedimos a Deus que essas coisas deem certo. E Ele nos abençoa. Só que essas coisas acabam embotando, suplantando, ficando em cima das coisas que são mais importantes do que essas. Nós lemos que, pela fé, nós cremos e sabemos que Deus, pela sua palavra, criou todas as coisas e o invisível é que fez a coisa visível ser criada. Tudo que é visível foi criado por meio do que é invisível. Ou seja, o que é invisível é mais importante, é maior. Só que as coisas visíveis vão sufocando a nossa vida e a gente se envolve tanto com elas que perdemos de vista as coisas invisíveis. As coisas que estão acima do sol. Sabe quando Salomão escreve em Eclesiastes da vida debaixo do sol, da vida debaixo do céu e da vida acima do céu? Há muita coisa boa aqui debaixo do céu. Mas não é tudo. Aliás, comparada com as coisas acima do céu, é quase nada. Só que nós vivemos 98% talvez da nossa vida aqui normalmente. E esquecemos, meus irmãos, por exemplo, que Jesus Cristo vai voltar. Por exemplo, e é uma pergunta com humildade. Qual foi a última vez que você acordou e disse, pode ser que Jesus Cristo volte hoje? Qual foi a última vez que você cogitou essa possibilidade? E que a volta de Cristo apareceu a você como algo muito real? É esse anseio, é essa esperança da vida eterna que a fé verdadeira, saudável, produz em nós. Eu quero mais que Jesus volte até do que o meu casamento. Eu quero mais que Jesus volte do que o presente que eu vou ganhar no aniversário para as crianças. Eu quero mais que Jesus volte do que a minha doença seja curada. Eu quero mais que Jesus volte do que o meu emprego ou a minha promoção, ou eu passar no vestibular. Eu quero muito que Jesus volte mais do que qualquer coisa nessa vida. Esse anseio, uma fé saudável, produz. Eu quero que Jesus volte mais do que tudo, eu troco tudo pela vinda de Cristo. Como o apóstolo Paulo disse, morrer, isso soa um tanto insano para a gente, é incomparavelmente melhor. Foi essa a qualificação que o apóstolo Paulo deu. Eu estou aqui, eu trabalho, e é bom. Mas é o seguinte, meus irmãos, estou doido para morrer. Porque morrer é melhor do que ficar aqui. Por quê? Porque eu estou com preguiça e não quero mais trabalhar? Não, porque eu vou ver o meu Jesus para Cristo vir. É isso que a fé produz no nosso coração. Eu preciso querer muito isso. Uma fé enfraquecida resultará automaticamente numa esperança da vida eterna também enfraquecida. Se eu tenho esperado pouco por Cristo voltar, e eu não estou falando de abandonar a vida na terra, porque Jesus vai voltar. O apóstolo Paulo repreendeu os tessalonicenses por isso. Você que não trabalha, você não coma, viu? Está se aproveitando dessa coisa de Jesus voltar para ficar escorado sem trabalhar? Não, trabalhe. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a hierarquia das prioridades dos crentes. Primeiro Cristo, primeiro o reino de Deus. E se a minha fé é enfraquecida,
essa esperança na vida eterna é um efeito imediato. Ela é enfraquecida também. E uma esperança enfraquecida é uma esperança que morre? Não. Um amor enfraquecido é um amor que morre? Meus irmãos, nosso amor não morre. A gente ama. Amar é do ser humano. O problema é o que é que você está amando. A gente deixa de amar a Cristo e não ama nada? Não, a gente vai amar outra coisa, porque a gente quer amar. E o problema, quando não se espera, então, a vida eterna, você vai esperar alguma coisa. Aí você vai começar a esperar as coisas daqui. E você vai esperar as coisas daqui como se as coisas daqui fosse a sua salvação. Uma esperança também fortalecida. Uma fé constantemente fortalecida resulta numa e que se trata de algo eterno, é que prometeu essa esperança e ela é impossível de não ser cumprida. Ele já está dando também um toque ali nos cretenses. A epístola era para ser lida lá na igreja, não só por Paulo. E qual era a característica dos cretenses? Eles eram mentirosos. E o apóstolo Paulo diz: esse Deus que não pode mentir, vocês mentem. Mas Deus não mente. Ele é que fez essa esperança. Então, assim, essa esperança, meus irmãos, é a esperança mais certa que nós podemos ter nessa vida. O que você espera? Você espera que você vai chegar. Isso pode ser um pouco pesado de ouvir, mas você espera que você vai chegar em casa, vai jantar e vai dormir? Espera. Mas você garante que isso vai acontecer? Não. Você espera que amanhã estará acordado para trabalhar? Espera. Mas isso é garantido que vai acontecer? Não. Mas por quê? Porque é uma esperança sua. E a gente não tem poder para garantir nada. Mas a esperança que a gente está falando aqui é de um Deus que não pode mentir. E é uma esperança que foi prometida nos tempos eternos. Ou seja, hoje de manhã ouvimos aqui pelo reverendo Lucas o que é o tempo. O que está sob o tempo é o que muda, é o que é desgastado. Mas o que está sobre o tempo é estável, infalível. Deus não nos prometeu a vida eterna quando o tempo foi criado. Deus nos prometeu a vida eterna ainda antes dos tempos eternos. Meu irmão, isto é certo que vai acontecer. Se tem alguma coisa que você deve esperar, é isso daqui. Porque isso é a única garantia que nós temos nessa vida. Por quê? Porque Deus, que não pode mentir, é quem fez, não pode ser desfeito. É assim que nós vimos esses verbos aqui. Ele prometeu e ele manifestou. Foi Deus quem fez. E o que ele faz, ninguém pode desfazer. Está feito. Então eu preciso guardar essa esperança no meu coração. Nós vamos pensar dessa maneira, sobre a esperança, a fé ser fortalecida ou enfraquecida. O que aconteceria com você se você comesse somente aos domingos? Faça de conta que você deixou todas as suas refeições para serem feitas somente no domingo. Você já sabe o que aconteceria? Você ficaria fraco, poderia morrer desnutrido. Quando você fosse pegar no talher para comer no domingo, talvez você não tivesse força nem para segurar pela sua fraqueza. Estaria com muita fome. Note, uma fé que só é alimentada semanalmente no culto, no domingo pela manhã, ou anguada, desnutrida, fraca e praticamente morta. Eu preciso alimentar a minha fé. Por que é que talvez eu perdi a esperança na vinda de Cristo? Porque eu não tenho alimentado a minha fé todos os dias. Eu não tenho pego a Bíblia para ler. Eu não tenho orado como devo orar. Eu não tenho feito meus devocionais em casa, os cultos domésticos. Eu não tenho pensado nas coisas de Deus, ouvido a respeito dele, cantado a respeito dele, lido a respeito dele. O que eu tenho feito são só as coisas daqui. Eu morrerei. Eu não vou esperar a vida eterna. Não há como esperar a vida eterna se eu só como aqui 40 minutos e sou bombardeado na semana com tudo que é pagão e terreno. E por mais que isso seja plausível e digno de ser buscado, é terreno. E quando comparado às coisas eternas,
não tem comparação, são infinitamente inferiores. Eu preciso buscar essa fé. E imagine uma fé fraca diante de um coração desesperadamente corrupto, diante de Satanás que anda como um leão ao nosso derredor e diante do mundo que tem tudo aparelhado para nos seduzir. Meu irmão, você perderá. É verdade, eu sinto lhe dizer, você perderá, não somos capazes de vencer a nós mesmos, ao diabo e ao mundo. Perderemos para esse trio de inimigos. A única coisa para vencer eles é Cristo, como nós vimos nas Escrituras. A fé é que vence o mundo. Quem é que vence o mundo? Aquele que crê no Filho de Deus. É só assim que eu posso vencer os problemas do meu coração e desta vida. Ou seja, Deus fez essa fé, ele prometeu essa fé, ele depois manifestou essa fé antes dos tempos eternos. E ele diz aqui, os devidos. O que quer dizer em tempos devidos? Você já deve ter visto na Escritura a expressão a plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos é o tempo ideal, o tempo perfeito. É o tempo que decidiu Deus fazer o que deve fazer. É a hora certa de algo acontecer. Somos pequenos seres microscópicos de outra espécie e viramos depois peixes e depois passamos e nós até que chegamos nesse estágio aqui, evoluindo. E acreditam na teoria do Big Bang, na explosão, entendem que para que houvesse vida, deveria haver uma temperatura ideal. E foi muito exata e acontecida para que a vida pudesse ocorrer. E eles fazem um cálculo enorme para demonstrar, olha só que coincidência depois dessa explosão. E é preciso muito mais fé para crer nisso do que para o fato de que Deus apenas criou e disse, haja. Isso demanda uma fé até menor. Quando eu penso em tempos devidos, na hora certa, se os cientistas tiveram que fazer um cálculo enorme, Deus faz isso acontecer assim, de modo instantâneo. E Deus manifestou essa esperança no tempo do Evangelho de João, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha só, o que é a vida eterna? A vida eterna não é, de acordo com as Escrituras, quando eu morrer e for para o céu. A vida eterna é conhecer a Cristo como o Senhor. É essa a vida eterna. A vida eterna é esta. Conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Deus manifestou no devido tempo, na plenitude dos tempos, esta esperança, esta vida eterna. É isso que o texto diz. Ele prometeu antes dos tempos eternos e ele, em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada. A boa nova foi manifestada. O evangelho é proclamado. E isto já é a vida eterna, apesar de não ter sido ainda revelado plenamente. Meus irmãos, a vida eterna já está sendo vivida por nós. Quando você conhece a Cristo e anda no pleno conhecimento da verdade, isso já é o que os puritanos chamavam de antigozo. É uma antessala da vida eterna plena quando virá. Ou seja, a nós, por causa de Cristo, mediante a graça que nos dá fé, é concedida já a oportunidade de viver a vida eterna, de ter a alegria que somente um eleito pode ter. Você pode ter isso no seu coração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. E Calvino escreveu sobre isso, dizendo, Cristo nos foi oferecido e que a vida está nele. A vida eterna é conhecer a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Essa vida eterna já deve ser vivida por nós, pela fé, quando nós andamos na verdade. Note como a nossa salvação não é uma aleatoriedade. Deus planejou a nossa salvação, decretou e executou isso. E é só uma questão de tempo para que aquilo que já foi de uma vez por todas decretado
seja, enfim, concluído nesta vida. Como afirma William Hendrickson, esta esperança é um ardente anelo, ou seja, um desejo intenso, uma confiante expectativa e uma paciente espera pela vida eterna. É salvação em seu mais pleno desenvolvimento. É bonito demais o que Deus fez para que nós crescêssemos. E eu não posso pegar uma coisa lindíssima dessa e agir como se fosse todos os dias uma coisa desimportante. O que nós queremos tentar fazer aqui é criar em nossa consciência, em nosso coração, pela ação do Espírito, isso é uma obra de Deus, que você precisa desenvolver todos os dias a sua fé, porque ela foi um presente de Deus para você, decretado antes dos tempos eternos e manifestado nessa vida para que você vivesse isso. Desenvolva isso. Viva pela fé, em primeiro lugar, andando na verdade, em segundo lugar, ansiando pela vida eterna, e em terceiro e último lugar, partilhando com os seus irmãos. No versículo 4, ele encerra esse prefácio, essa saudação, dizendo assim: a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Deus e Jesus, Deus e Jesus, Deus e Jesus que o chamou e o comissionou, Deus e Jesus aqui finalizando isso. E é interessante quando ele diz a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. O apóstolo Paulo está dizendo para Tito, olha, é uma fé comum, meu filho. Certamente Tito foi fruto da evangelização de Paulo, um filho na fé, assim como Timóteo. E depois veio se tornar aqui a ser pastor nessa igreja entre os cristãos lá em Creta. O apóstolo Paulo disse, essa fé que eu estou falando aqui, é uma fé que nós dois temos. Ela é comum a nós dois. Não é comum de simples, banal, uma coisa comum. Ela é comum porque ela é Tito. Paulo e Tito creem do mesmo modo que nós cremos. Isso é maravilhoso. Muitas vezes nós lemos que grandes coisas fez Paulo. Que grandes coisas fez. É a mesma fé. É a fé comum. É a fé daqueles que foram unidos a Cristo, no sacrifício dele. É a fé da igreja que viveu, que está viva e que ainda viverá, dos eleitos de Deus, como nós lemos aqui, muitos dos heróis da fé, como nós lemos na epístola, eles fizeram o que fizeram pela fé. Deus os fez fazer. E eles já foram. Essa fé comum é a mesma fé que Abraão teve. Aquele grande homem, o Espírito que operou a fé em Davi, em Salomão, em Josué. Esse
por causa da justificação de Jesus Cristo, e agora nós podemos dizer, pelo Espírito que há em nós, podemos dizer, Abba, Pai. Pai, carinhosa e intimamente. Isso só é possível porque Deus fez isso, unindo-nos em Cristo. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Como é que o mundo crerá que Cristo é Deus? Pelo testemunho da nossa fé. E qual é o testemunho da nossa fé? A piedade. Eu preciso operar essa fé no mundo. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um como nós somos. Eu neles e tu em mim. É Jesus falando com Deus, meus irmãos. Ele está falando assim, ó, Senhor, assim como eu sou com o Senhor, eu quero que eles sejam com a gente. Olha só que bonito. Quem somos nós para ser um com Jesus, meus irmãos? Quem somos nós? A fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. O Senhor ame-os como o Senhor me ama. E essa união, ela não tem fim. Nós levaremos essa união para a eternidade, mas precisa ser vivenciado já. Agora, pela piedade. E é Deus que é tudo isso que está aqui nesses quatro versículos. Deus nos prometeu e ele manifestou essa vida eterna. Essa vida eterna, tudo isso é pela fé. E se a minha fé não for fortalecida, nada disso será verdade para mim. Concluindo, meus irmãos, viver pela fé é andar na verdade. É esperar pela eternidade, é estar consciente da comunhão que temos uns com os outros. E, sobretudo, da comunhão que temos com Cristo, que fez tudo isso ser possível. Pela fé nós obedecemos, nós resistimos ao pecado, nós suportamos as provações. Precisamos viver pela fé, e não é qualquer fé, como se canta, andar com fé eu vou. Mas é a fé salvadora, fixada no Deus verdadeiro, Cristo, aquele que é o autor e o consumador dessa nossa fé. É Ele quem inaugura e desenvolve isso em nós, e é para Ele que nós devemos sempre olhar, crendo. Por fim, viver pela fé, meus irmãos, é a própria imitação do Cristo. E esse é o nosso dever, esse é o nosso alvo. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça sempre. Vamos orar mais uma vez? Deus Santíssimo, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra e pedimos-te, Pai, que nos fortaleça e nos faça crer assim. Nos faça, no coração, entendermos que importa que nós desenvolvamos esta fé e cumpramos aquilo que é necessariamente, ó Deus, aquilo que é suficiente e que deve ser feito diariamente para que esta fé ela se torne cada vez mais operosa em nós, para que andemos nela, para que queiramos muito, com uma ardente expectativa, a vida eterna, e para que tenhamos essa consciência de que estamos unidos um ao outro, como o Senhor, ó Deus, como o Senhor e o nosso Senhor Jesus Cristo estão. Essa é a nossa oração, Pai. Fortalece-nos nesta semana, em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor. Amém.